Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Este mês de dezembro está sendo um mês muito especial para nós, pois a nossa casa está comemorando um centenário, 100 anos dedicados ao amor e à caridade. E como não poderia deixar de ser, o temário do mês de dezembro intitula-se Seir, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Hoje vamos receber a nossa amiga Jacira Roriz. Jacira, também trabalhadora da nossa casa, irá abordar a parábola dos talentos. Antes, porém, leremos uma página edificante e faremos a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 36, intitulado O Homem Inteligente. Este item refere-se à questão 592 do Livro dos Espíritos. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar, louvando nosso Pai maior, louvando nosso Mestre Jesus e os amigos espirituais que aqui se encontram. Agradecemos pelos momentos sublimes que iremos vivenciar agora. Momentos estes que a Casa da Irmã Rosa nos oferece. Momentos que nos proporcionam oportunidades para nosso crescimento espiritual, através dos ensinamentos deixados pelo nosso irmão Jesus. Lições que nos levam a conhecer a verdadeira vida através do amor. Nos mostram os caminhos que devemos seguir para a construção de um futuro de paz e esperança. Momentos que nos esclarece sobre o verdadeiro sentido da vida. Que a nossa irmã Jacira seja envolvida por inspirações benfazejas, iluminando seus pensamentos e suas palavras. E que a paz, meus irmãos, permaneçam presentes em nossas vidas e lares, agora e sempre. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Jacira. Olá, amigos do Irmã Rosa. É com alegria que nos encontramos mais uma vez, virtualmente, para uma reflexão a respeito das parábolas dos talentos.
Parábolas são histórias contadas por Jesus, cuja linguagem, em sentido figurado, trazem símbolos com significados profundos, tão profundos que não perdem sentido nem significado através do tempo, nas várias épocas da humanidade. A parábola dos talentos foi contada quando Jesus havia subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras dias antes de ser crucificado. O mestre então narrou: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um outro, seguiu, segundo a sua capacidade, ele seguiu viagem partindo. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou aquele dinheiro e ganhou mais outros 5. Os que receberam 2, do mesmo jeito ganhou outros 2. Mas o que apenas recebeu 1, cavou a terra e ali lhe escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e o chamou à prestação de contas. Assim, o que recebera 5 talentos se apresentou dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, e além destes, mais 5 que eu lucrei. O amo respondeu-lhe: servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a administração das grandes tarefas. O que recebera 2 talentos apresentou-se também e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, e além desses, outros 2, porque eu ganhei, botando a serviço e a trabalho no rendimento. E o amo disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, te confiarei outras tantas. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e que colhe onde nada puseste. Por isso tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. E o Senhor então lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia ter posto o meu dinheiro na mão daqueles que o fizesse render, a fim de que, regressando, eu pudesse retirar os juros, o que me pertence. E prosseguiu: tirem-lhe, pois, o talento que lhe foi entregue, avisou aos outros empregados, e deem todos ao que tem 10 talentos, dê todo esse talento, porque dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á até do que lhe pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dente. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. A interpretação e os significados dessa parábola podem ser entendidos assim: o Senhor é o Deus e os servos somos nós, ou seja, a humanidade. Os talentos são os bens, os recursos que a providência, a solicitude de Deus nos outorga, nos dá de direito e dever de usá-los para multiplicá-los, empregando-os em benefício do crescimento próprio e também dos nossos semelhantes. A partida e a volta do Senhor é o tempo concedido para nós na multiplicação dos talentos, ou seja, é a existência terrena. O talento era uma moeda antiga da Mesopotâmia, região hoje que abrange a Síria, a Turquia e o Iraque, e foi usada em toda a antiguidade na Grécia, em Roma, em Israel, Babilônia e outras regiões, com poucas variações no valor do seu peso. O talento romano tinha de 2 tipos, o ouro e a prata, sendo então a unidade maior no sistema monetário daquele império, o Império Romano.
e o único talento de ouro nos valores atuais era algo próximo a 60 mil reais. Portanto, um talento para os romanos era algo de imenso valor. Assim, Jesus, usando a metáfora, que é uma figura de linguagem que utiliza-se das comparações, Jesus, utilizando essa linguagem, ele utilizou o valor monetário da moeda da época, o talento, para nos ensinar o valor imenso da vida com as oportunidades riquíssimas que nós recebemos de Deus. Como usufrutuários que nós somos, devemos utilizar esses recursos divinos que nos são emprestados e multiplicá-los, garantindo assim o desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais e morais. A distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrário e nem de injusta, porque ela se baseia na capacidade de cada um adquirido antes de reencarnar, na reencarnação anterior. Então, um trabalho que já vem. Então, aqueles que receberam 5 talentos são espíritos mais experientes, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. E os que recebem 1 talento têm a responsabilidade de promoverem um progresso espiritual, de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que nos faltam. Então, há um enorme investimento em nós, de acordo com a nossa capacidade. E quem avalia essa capacidade é Deus, essa avaliação não é nossa. E é preciso utilizarmos essa capacidade para não chegarmos ao ponto de enterrarmos, desistir da luta de desenvolvimento e enterrar todas essas capacidades, todas essas possibilidades que nós temos e recurso à nossa mão. Essa parábola também possui um ensinamento do nosso Mestre Jesus, descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Portanto, a expectativa da outorga era que fosse acrescida outras tantas moedas àquela que foi dado pelo amo. E o servo fiel dobrou por mais 5. Ao que recebeu 2, devolveu mais 2. E o que recebeu 1, o esperado era apenas mais uma moeda, ou seja, cuidar de si, se melhorar, se analisar, perceber onde ele está errando, buscar melhoria. É isso que Deus espera de todos nós. Os servos que fizeram os talentos se multiplicarem representam aqueles que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem o tempo, a cultura, o trabalho, o poder, a saúde, tudo que ele tem e até mesmo o dinheiro. Ou seja, todas as possibilidades com que nós somos aquinhoados ou não. Se há pobreza, o recurso é de ser humildes, de aprender a viver com contenção, aprender a viver simplesmente. Então, todos são recursos, todas as nossas situações são recursos que Deus dá para trabalharmos no nosso íntimo. Os servos que deixaram o talento improdutivo, falhando na incumbência que lhe foram doados, simbolizam aqueles que perdem as oportunidades oferecidas pela providência de Deus para o seu adiantamento espiritual. Essas oportunidades nos chegam através, por exemplo, uma enfermidade a ser sofrida com paciência, agora na pandemia, principalmente, ou através de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, através de um filho desajuizado ou rebelde a ser tratado com especial carinho e atenção, ou de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, porque muitas das vezes uma injustiça é uma devolução que nós estamos fazendo. Se nós perdemos um apartamento porque a imobiliária faliu, nós estamos devolvendo de alguma maneira um recurso que lá atrás
nós pegamos indevidamente. Então, esse entendimento nos faz tolerar sem revolta o que nos parece uma injustiça. O mundo é cheio de injustiça, mas não tem nenhuma vítima. Todos nós recebemos aquilo que merecemos. E, por exemplo, quando aparece entre nós, no nosso círculo de convivência, um inimigo gratuito, alguém que não gosta da gente e que pode ser conquistado com amor, com paciência, com tolerância ou não, mas vamos nos resguardar de manter uma vibração ruim, negativa, de raiva, de rancor ou de angústia. Isso é muito importante. Ou então de uma deslealdade, uma traição a ser suportada com largueza de entendimento e de ânimo. Ou então de uma condição adversa a ser superado com esforço e perseverança. A perda de fortuna, de um cargo, de um emprego, desemprego, muito atual nos dias de hoje, que são momentos provacionais que todos nós estamos sujeitos a passar. Nesta posição de enterrarmos o tesouro que nos foi outorgado, podemos ver também o mau hábito que temos de encobrirmos as nossas faltas, nos justificando as nossas fraquezas, as nossas inabilidades. Então a gente sempre procura alguma coisa para culpar, sem analisar o que está acontecendo conosco. Por que eu agi assim? Por que aconteceu isso? Avaliarmos as nossas condições de vida. E com isso nós passamos a atribuir, criar o hábito de atribuir deméritos imaginários ou não aos outros ou às outras situações, sendo que o que nos acontece depende de nós, partiu de nós, e somos nós que temos que dar conta. Muitas das vezes deixamos passar situações simples, mas altamente significativas em nossas vidas, tais como saber ouvir, saber silenciar, porque o silêncio é uma coisa muito interessante. Às vezes o silêncio é conivência, e às vezes o silêncio é de uma caridade, de uma sabedoria impressionante. Cabe a nós avaliarmos, porque muitas das vezes, quando calamos, nós estamos sendo coniventes com uma atitude que a outra pessoa está tomando. Então nós devemos agir, mas sempre com caridade, sempre com paciência, com benevolência, usar compreensão com as dificuldades alheias. Quando deixamos passar essas oportunidades, nós estamos enterrando o tesouro do bem e estimulando o mal no planeta, porque a conivência, você silenciar no momento em que você pode dizer, olha, companheiro, isso não está certo. Se você avisou, colocou e a pessoa quer fazer, é problema dele, mas você não avisar, às vezes a pessoa não está percebendo onde ela está andando. Ou então não está percebendo que o que ela está fazendo pode gerar um mal maior. Então nós temos o dever de avisar. Então dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Significa que todo aquele que é diligente, ou seja, tem foco, cuidado, atenção, né? Todo esse que corresponde à confiança ao Senhor da vida, receberá o auxílio e proteção, porque ele está vinculado a essa energia e ele atrai essa energia para ele. Então ele receberá este auxílio, essa proteção, para que possa aumentar as virtudes e as possibilidades que já possui. Ao que não tem, lhe será tirado. Até parece que às vezes a gente tem a sensação de que a gente é possuidor de muitas coisas, mas nós não temos, nós não possuímos nem o nosso corpo nos pertence, porque o que nós deixamos na Terra é o nosso corpo, nós levamos o nosso corpo biológico, ele é mutável, ele pode ter a aparência de outras reencarnações. Então nós não temos nada de material, nós deixaremos tudo. O que nós temos é o que nós construímos. E se nós não construímos, nós não passamos a ter. E nós perdemos essa sintonia com a misericórdia divina e aí nos empobrecemos. Então, ao que não tem, lhe será tirado,
e até o que parece ter lhe será tomado, significa isso. Porque às vezes no orgulho de a gente achar que tem, que possui, que está numa situação, que tem um cargo, tem uma situação financeira boa, a gente acha que é melhor do que os outros e é um engano. E às vezes a gente comete muito erro em torno disso. A linguagem que Jesus usou foi forte e chama-se hipérbole, que é um exagero. Deus vai retirar tudo que lhe foi dado, né? Mas isso é para chamar a nossa atenção para o fato de que se não nos esforçarmos para acrescentar alguma coisa àquilo que nós já sabemos, se nós não nos esforçarmos para irmos um pouco mais além, buscando aprender mais, fazendo melhor, fazendo diferente, melhor, tudo aquilo que nós já sabemos fazer, nós expiaremos a perda da oportunidade. E a expiação é uma perda. E isso é o que Jesus quis dizer. Então, para acordar, para nos sacudir, né, do costume de criar velhos hábitos, de repetir os mesmos equívocos, Jesus nos alertou, um grande alerta, para sairmos cotidianamente dessa zona de conforto, de ser, eu sou assim, não posso mudar. Pode sim, nós nascemos para nos modificarmos, para sermos um bocadinho melhor que seja, mas já estamos caminhando. Não precisa, ninguém vai se tornar um missionário da noite para o dia, mas nós podemos mudar um pouquinho ali, e com isso nós vamos nos fortalecendo, que nós apoiamos e recebemos a graça de Deus. Quando enterramos o tesouro das possibilidades, seremos atraídos pela nossa grande amiga, a dor, que nos revelará a negligência, o desleixo com que temos agido, a nossa má vontade com que de aplicarmos na escola da vida mais empenho, mais esforço para nos melhorarmos. Deus é Pai de infinita bondade e Ele é justo, infinitamente sábio, para nos corrigir através da dor. E só Ele sabe dobrar a nossa vontade. E às vezes nós despertamos apenas com uma lágrima para sabermos valorizar aquilo que temos e desprezamos. Ele, Deus, nos quer livres de erros, avançando sempre. E se a sua bondade, sua misericórdia detecta que nós estamos vacilantes e negligentes, Ele envia a nossa irmã dor, que vai nos ajudar. E assim nós somos privados, passamos a sofrer privação por termos desprezado recursos divinos em nossas vidas e até do pouco que nós temos ou que achamos que vamos ter por empréstimo de Deus, até esse pouco nós perderemos. Sem Deus, quer dizer essa passagem, nós nos empobrecemos, ficamos infinitamente frágeis. E porque nós deslocamos o foco da vontade de Deus para agir com a nossa vontade pequena e passageira, nós nos tornamos frágeis. E por isso aí nós perdemos esse recurso que o Pai tão sabiamente nos doou. Até compreendermos que a nossa própria vontade precisa ser trabalhada para construir em nosso espírito um alicerce seguro que nos levará ao progresso e não nos fará desmanchar ou ficar muito frágeis ou muito entregues numa situação de provação. Tudo isso é um trabalho nosso. No capítulo 18, item 13 ao item 15, revela o seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo. Os discípulos de Jesus se acercaram dele e lhe perguntaram: Jesus, mestre, por que falais por parábolas? E ele respondeu: é porque para vós foi dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes foi dado. Porque a quem já tem, mais lhe será dado e estará em abundância. Mas para aquele que não tem, lhe será tirado até mesmo o que tem.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e escutando, não ouvem e nem compreendem. Então, nossos esforços perseverantes atraem a graça de Deus como um imã que chama para nós mesmos essas melhorias progressivas, a graça abundante, os recursos que nos tornam fortes para a escalada da melhoria íntima. Então, reforçando, tirar aquele que nada tem ou pouco que tem, é o nosso próprio espírito negligente que vai fazer isso, não é Deus, literalmente, é uma linguagem figurada, porque nosso espírito negligente, ao não sintonizar com a vontade de Deus, nós perdemos essa sintonia e atraímos para nós a nossa amiga dor, que vem nos educar os hábitos para que um dia possamos despertar para a nossa melhoria íntima. Porque nós só temos uma predestinação, a evolução. Então, tudo é Deus. Onde nós vamos, Deus está presente. E se nós nos deslocamos dele, nós nos isolamos da bondade de Deus. Não foi ele que nos isolou. Mas o nosso destino é a evolução. Então, a dor nos chega para nos despertar. Então, a grande pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: temos feito bom uso dos talentos que o Pai nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Façamos cada um de nós um exame de consciência, para respondermos depois, cada um para si mesmo. Então, para exemplificar esse caso, eu vou relatar um caso muito interessante que se passou na minha adolescência e que eu nunca esqueci. É o caso da visita que fazíamos, no leprosário, a colônia de Curupaiti, que hoje está extinta em Jacarepaguá, hoje é um hospital, Curupaiti. Eu frequentava, eu tinha 16 anos, frequentava o grupo jovem do Centro Espírita Seara Fraterna, eu e minha família toda, meus pais, meus irmãos. Então, o centro sempre providenciava um domingo cada mês, uma visita às instituições, aos asilos, ao orfanato e também à colônia de Curupaiti. Lá havia uma cidade onde alguns parentes que ainda já estavam com os pequenos sintomas poderiam morar também. E havia as enfermarias das doentes mais leves, havia a enfermaria dos doentes mais graves e havia lugares que nós nem poderíamos entrar. Poucas pessoas poderiam entrar porque eram um grau mais avançado. E como todas as instituições, lá havia também instituições religiosas de todo tipo. E havia também um centro espírita, onde que foi fundada pelo sorridente senhor e inesquecível senhor Amazonas, seu Amazonas Hércules, que era portador da hanseníase, tinha pequenos defeitozinhos no lábio, na ponta dos dedos, mas ele era sorridente, era alegre. Ele que fundou esse centro espírita chamado Filhos de Deus. E lá ele nos recebia, abria o centro, e a gente orava, e antes de começar as tarefas, nós levávamos muitas revistas, nós, os jovens, levávamos violão, cantávamos nas enfermarias, e era muito interessante. E sempre voltávamos muito alegres, muito satisfeitos. Um dia dessa visita, eu notei meu pai muito circunspecto, muito sério, porque ele e mais alguns grupos de senhores adentravam lugares que nós, as mulheres, os jovens, não poderiam ir. Então, ele visitava determinados lugares que depois, reunido em casa, ele nos explicava as experiências que ele passou. Então, era uma região que ficava no subsolo do edifício, de algumas enfermarias, e era escuro, e eram umas celas, porque eles não aguentavam a luz solar, luz elétrica, eles não aguentavam, então era escuro. E eles estavam em alto grau de evolução da doença, já não enxergavam, muitas feridas, e eles choravam muito. Então tinha ali um enfermeiro especializado, que também era o hanseníase, como ele, era hanseniano,
e ficava ali ajudando. Só que um belo dia ele não pôde mais ficar ali. Não me lembro qual é o motivo, ele foi transferido, saiu, eu não sei bem o que aconteceu, ele não pôde ficar mais lá. E a direção do leprosário teve dificuldade de arranjar uma pessoa que ficasse naquele lugar. Ninguém queria aquele trabalho. Era um trabalho difícil, porque ele tinha que fazer limpeza, ele tinha que limpar os doentes, não tinha outra pessoa para fazer, e eram poucos. Era, se não me engano, uns 3 ou 4 que eu me lembro que meu pai se referia. Só que um deles, devido à ausência de uma pessoa cuidada, passou a fazer isso, a limpar as celas, tinha um ralo grande, ele ia até a porta, onde um outro enfermeiro vinha trazer o material de limpeza, ele vinha, limpava, e tinha um cheiro forte de naftalina, ele limpava aquilo tudo, limpava os doentes, atendia, eles já estavam acostumados à escuridão. E meu pai e os outros senhores tinham que acostumar primeiro numa sala anterior, para acostumar a vista aos poucos para chegar lá. E ele levava sempre uma palavra de consolo, orava com eles, etc. E tal. E o que o meu pai ficou comovido é este homem, que acabou sendo aceito pela diretoria do leprosário, permaneceu naquele cargo ali de uma maneira impressionante. Ele tinha uma autoridade sobre eles, porque muitos eram nervosos, enlouquecidos pela doença, então ficavam ferozes, ficavam nervosos, havia briga, e ele tinha um poder de persuasão e cuidava daquilo tudo com um carinho impressionante. Então este homem transformou a sua expiação em missão. E meu pai ficou comovidíssimo com relação a isso. Então botava o nome dele para rezar. E ele, por incrível que pareça, teve a remissão da doença convivendo ali com os piores. Porque se trata de uma doença kármica. O espírito se curou, ele não precisava mais da dor. Ele teve remissão da doença e teve alta para a alegria dele e da família. Então isso nos emocionou a todos. Papai teve notícia da história, que nós vimos lá um domingo a cada mês dessa notícia. Então foram experiências assim muito importantes, muito fortes para nós, e estudar essa parábola me fez lembrar deste caso impressionante que marcou a minha adolescência. Então, vamos sair da nossa zona de conforto, nós somos muito acomodados. Vamos sair, olhar para o lado, tem sempre gente precisando de caridade. Não precisamos fazer uma grande caridade, sermos missionários, mas nós podemos fazer doações de luz, de amor aqui, uma boa palavra, dar um pão para alguém, um agasalho para alguém. Na rua está cheio de gente precisando de um prato de arroz, de feijão, que às vezes fica na geladeira esquecido e acabamos jogando fora. E fazer essas coisinhas eu sempre faço. Minha filha, peço com a minha filha, tem muito casaco aí, veja o que você não precisa mais, vamos doar. Isso é tudo muito importante. Tudo muito importante para a gente aprender que nós não estamos no universo sozinhos, nós estamos em comunidade. Todos nós somos irmãos, precisamos nos ajudar, porque amanhã somos nós que precisaremos de ajuda. Então, usar os talentos, que a palavra talento era uma moeda que chamava talento, pode parecer que seja um talento musical, pode até ser. Talento musical, de escrever coisas boas, falar coisas boas, sempre procurar o viés do bem, né? Mas pode ser também pequenas coisas, um sorriso, procurar não se indignar, procurar não ficar bravo, ser sempre uma boa palavra, não se omitir, mas falar com educação com as pessoas. Tudo isso são possibilidades que nós podemos praticar todo dia, dentro e fora de casa. E aqui fica a nossa reflexão sobre os talentos que todos nós temos. Ninguém pode dizer que não pode ser útil. Todos nós podemos ser úteis. Lembremos do homem do leprosário. Que Jesus nos abençoe,
nesse momento de reflexão, de dor que a humanidade toda passa, para que possamos ultrapassar isso com leveza no coração e com muito amor, muita paciência e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez e sempre. Agradecemos por mais uma oportunidade de estudo evangélico cristão à luz da doutrina espírita e a presença da luz do Mestre Jesus em torno de nós e de nossos lares. Para nós que temos o Centro Espírita Irmã Rosa como nosso ponto de luz, também agradecemos às bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores do plano espiritual que vibram pelo nosso bem. E que as sensações de paz e esperança que tomam conta de nossos sentimentos não fiquem exclusivamente conosco. Aproveitemos este momento para potencializar os sentimentos de caridade, rogando ao alto para que as boas vibrações geradas em uma atividade como esta possam se irradiar por nossa vizinhança, nossa cidade e, quem sabe, por acréscimo de caridade, por todo o mundo. Pois, com certeza, neste momento, há grupos de orações em diferentes pontos do planeta, orando pela paz, pela esperança de dias melhores, pelo desenvolvimento do verdadeiro e puro amor. Assim, a todo instante, somos capazes de fazer parte de uma corrente de oração e vibração do bem junto a irmãos que agora sequer conhecemos. Mas formamos um grupo de trabalho, como se faz pela internet, muito poderoso de luz e amor. Ao fim, rogamos a fluidificação de nossa água, para que ela também receba as sutis vibrações do alto e complemente o benefício que já recebemos ao longo deste encontro. Assim seja, graças a Deus.